Vá dividindo e vá colocando prioridades na sua vida, na sua rotina. 20 coisas que eu faço e eu não estou dando conta, eu preciso modificar um pouco. Pratique a gratidão. Focar no que está dando certo, porque nós só costumamos olhar para o que está dando errado. Problemas, todo mundo tem, mas só paga IPVA quem tem um carro. Ela fala bastante isso pra gente. Graças a Deus que nós temos louça para lavar. Eu acho muito bonito isso, muito legal. Por quê? Porque se eu tenho louças para lavar, é porque eu me alimentei, é porque eu tinha comida no prato. E às vezes, não venha me falar assim, hein? Não venha me falar assim. Eu não tenho nada de bom, eu sou um caso perdido. Não é verdade. Muito bem, chegando por aqui, mais um vídeo no nosso canal. Quero agradecer você de coração por estar aqui com a gente, por você participar sempre, mandando aí as suas mensagens, participando também lá na nossa página, também no Facebook. Muito obrigado pelo carinho, também no Instagram. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição desse nosso vídeo, os caminhos, tá bom? Os links para que você possa acessar as nossas páginas, as nossas outras páginas. Combinado? Mas antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, vou pedir para você já dar um joinha aqui nesse nosso vídeo, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, você que ainda não está com a gente recebendo os vídeos. Por quê? Porque talvez você não seja inscrito e talvez você não esteja também com o sininho ativado. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa aquele like pra gente, tá bom? Assim nós vamos chegando cada vez mais longe, mais pessoas vão podendo assistir este nosso vídeo, este nosso conteúdo. Bacana? Vamos lá então? Muito bem, então vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo. Então vamos falar o que é o estresse e por que ele acontece, né? O estresse é uma reação natural do nosso corpo a situações que consideramos desafiadoras ou ameaçadoras. Ele nos prepara para agir. É aquele famoso, né? Luta ou corra, né? Você acaba criando uma descarga de adrenalina tão forte que você fica pronto para correr, né, de um desafio, de uma situação complicada, ou enfrentar ali aquela situação. O problema é que no mundo atual, no mundo moderno, estamos sempre em estado de alerta. Então, hoje nós vivemos, né, querendo ou não querendo, nós vivemos sempre em alerta, sempre numa situação muito delicada. Principalmente aqueles que vivem em cidade grande. Nas grandes cidades, nós estamos sempre vivendo uma tensão. Saímos na rua, ficamos com aquela preocupação, né? Guardamos o celular, cuidamos da nossa carteira, da nossa bolsa, ficamos atentos a tudo isso, com medo, né, de poder acontecer algum imprevisto aí e alguém levar a nossa bolsa, o nosso celular, nossa carteira embora. Então, sempre atento, sempre preocupado. No trânsito, né, sempre atento, porque tem aquelas pessoas que estão irritadas. Então, acaba gerando aí um estresse muito grande no nosso dia a dia. Então, isso mostra que nós estamos sempre em alerta. O trabalho, as contas, os relacionamentos e até as redes sociais podem nos deixar estressados, e isso acaba afetando a nossa saúde física e mental. Então, no nosso dia a dia, o nosso trabalho, né, as contas que nós temos que pagar, a correria, os relacionamentos, muitas vezes, que está intenso, que muitas vezes está desgastado, isso gera um estresse muito grande para todos nós. E inclusive as redes sociais também. Pode parecer que não, às vezes você acredita que se relaxa, que se distrai nas redes sociais ali, mas não é bem assim, tá bom? Muitas vezes nós acabamos
acumulando uma energia, uma situação não muito agradável, principalmente quando aquilo que nós estamos vendo nas redes sociais não é algo edificante, algo que nos engrandeça, né, que traga uma paz interior. Normalmente nós estamos vendo tragédias, vídeos sem proveito nenhum, vídeos que, né, de dancinhas, vídeos que não leva a nada, não enriquece, né, a nossa saúde mental. Estamos vendo brigas, estamos vendo questões políticas, muitas coisas não está enriquecendo a nossa saúde mental. Ao contrário, está sempre nos debilitando, está sempre nos jogando para baixo, está sempre deixando nós tristes, né, ou revoltados, ou amargurados. Então, as questões da rede social, mesmo aquilo que nós achamos que nós estamos nos divertimos, vou me divertir um pouquinho na rede social. Cuidado, nem sempre você está realmente fazendo isso que você está imaginando fazer, relaxar ou descansar nas redes sociais. Isso pode trazer aí ao médio e longo prazo um desgaste emocional muito grande e uma sensação de vazio interior. Essa sensação de vazio interior, ela é muito prejudicial para a nossa saúde. Nós começamos a perder o interesse de viver, o interesse da própria vida. Vamos lá, mais um pouco aqui, ó. Mas a boa notícia é que existem formas de gerenciar o estresse e trazer mais calma para a nossa vida. E o melhor, você não precisa de horas de meditação ou de uma viagem para uma ilha deserta para isso. Pequenas mudanças no dia a dia já podem fazer uma grande diferença. Então, vamos lá. Nós, às vezes, imaginamos, quando eu tirar férias, quando eu sair de férias, aí eu vou relaxar. Quando eu sair de férias, chegando o final de semana, eu vou relaxar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nem sempre a gente consegue fazer isso. A gente fica sempre esperando um momento em que nós tenhamos as condições plenas para que possamos relaxar, para que possamos ficar em paz, tranquilo. E este momento nunca chega. Por quê? Porque nós vamos sempre protelando, né? Sempre jogando para frente, sempre deixando para depois, porque nesse final de semana eu ia ficar tranquilo, mas surgiu uns imprevistos aqui, vou ter que resolver. Então, vai chegando as tuas férias, você fala, nossa, eu ia fazer tal coisa, vou ter que mudar meus planos, fazer outras coisas. Então, quando você fica esperando um momento para que você possa relaxar, esse momento pode muitas vezes te frustrar, porque às vezes você fala, nossa, esperei tanto esse tempo e olha, não deu tempo de fazer nada, não consegui fazer nada, não resolveu, né, não pude relaxar, não pude ficar tranquilo. Então o estresse acaba não desaparecendo com aquele momento que você achava que teria para isso, né? Então vamos lá, estratégias para reduzir o estresse, né? Aqui estão então algumas estratégias comprovadas para ajudar você a sair do pânico e encontrar a calma. Vamos lá, respire fundo. Quando estamos estressados, nossa respiração fica rápida e superficial. Então, quando nós começamos a ficar irritados, estressados, a nossa respiração ela vai ficando sem ritmo, ela vai ficando mais acelerada, né? Vai ficando nesse tom, né? Nós vamos ficando sem um controle da nossa respiração. Então, pare um pouco, né? Respire fundo para que você possa começar a acalmar. Então, respirar fundo ajuda a acalmar o sistema nervoso e a reduzir a sensação da ansiedade. Então, como fazer, né? Como que eu posso fazer isso? Você inspire. Segure por uns 4 segundos, mais ou menos. Segure essa respiração por uns 4 segundos e depois solte pela boca. Então, vamos lá? Vamos fazer esse exercício? Então, olha só, dá uma relaxada aí na cadeira, dá uma acertada aí e vamos lá junto. Olha, você faz assim, ó.
Quando você faz isto, você percebe automaticamente que teus músculos sentem uma reação diferente. Ele dá uma relaxada. Então faça isso mais vezes. Repita por alguns minutos esse tipo de respiração. Pode ser que até em alguns momentos você fique um pouco tonto. Por quê? Você oxigena bastante o cérebro. Então, você percebe que relaxa. Você percebe que dá uma tranquilizada. Os músculos, né, as fibras dos nossos músculos, parece que vibra de um jeito diferente. Então faça isso mais vezes. Esse é um bom exercício, um primeiro exercício, né? Que você pode fazer em qualquer lugar que você estiver. Às vezes você fala, não dá para fazer, estou no meu trabalho, como é que eu vou fazer? Dá tempo sim. Mesmo sentado, né, na sua cadeira de trabalho, dá aquela pausa. Coloca ali, né, a mão um pouquinho na mesa, ou solta os braços. Veja o que for melhor para você e faça essa respiração. Não dá para fazer no local? Saia, dá um pulinho no banheiro, faça lá no banheiro, tranquilamente, né? Respire e expire. Faça isso algumas vezes que você vai perceber o quanto que isso vai te relaxando. Vamos lá, mais uma coisa aqui, ó. Faça pausas regulares. Trabalhar por horas sem parar só aumenta o estresse. Então você fica ali naquela correria, né? Preciso acabar, preciso acabar, preciso acabar, preciso terminar esse serviço, ou esse estudo, ou amanhã eu tenho prova, eu preciso terminar, eu preciso estudar. Isso só vai te trazer mais estresse. Você só vai ficar mais estressado. Por quê? Porque a angústia de terminar começa a movimentar muito as suas ondas, né, vibracionais ali, e você vai ficando cada vez mais irritado. Você quer acabar mais rápido aquilo que você está fazendo. Então, você vai começar na correria, no desespero. E aí a sensação vai ficando cada vez pior. Preciso acabar logo para que eu possa relaxar. Não é bem por aí. Pares. Se você vai levar 20 minutos, demore 40, mas dê uma pausa para você relaxar, né? Pare um pouquinho, né? Então trabalhar por várias horas sem parar aumenta o estresse. Fazer pausas curtas ao longo do dia ajuda a recarregar as energias e a manter o foco. Aí, se você der uma pausa nesses momentos, né, você está estudando ou trabalhando durante um bom tempo já, dê uma pausa. Dê uma pausa de alguns minutos. Levante, vá fazer uma breve caminhada ali mesmo no ambiente, vai tomar uma água, vai dar uma relaxada realmente, dá uma olhada para fora no ambiente, veja como é que está a rua, dá uma relaxada, saia daquele foco. Você pode às vezes, entre aspas, perder ali 10, 15 minutos, mas no fundo você está conseguindo angariar forças, energias, discernimento para resolver aquela questão que estava te trazendo um certo estresse, uma certa ansiedade, que você precisava terminar com rapidez. Não, né? Aguarde mais um pouco, espere mais um pouquinho que você vai conseguir terminar. Olha só como fazer, né? A cada hora, pare por 5 minutos. Levante-se, alongue-se, tome um copo d'água ou simplesmente feche os olhos e respire. Às vezes, você dar aquela pausa. Olha, só de eu falar aqui, já estou sentindo o relaxamento, né? Já vai dando aquela sensação de relaxamento mesmo, né? Então, dá aquela pausa, 5 minutinhos. Combinado? 5 minutinhos. Está estressado? Está corrido? Precisa terminar um trabalho? Calma, vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes você pensando que atrasando um pouquinho, né? Você fala, nossa, mas se eu parar 5 minutos, eu vou atrasar porque eu já estou em cima da hora para entregar. Às vezes você, nesse estresse, você não consegue enxergar o óbvio na sua frente. Às vezes você está procurando um resultado que ele não aparece,
Por quê? Porque você está muito estressado, está muito ansioso e aí você não consegue enxergar o óbvio. Então você para uns minutinhos, dá uma relaxada, a hora que você volta, você percebe que as coisas não estão tão confusas como você estava imaginando. Então levante-se, 5 minutinhos, dê uma pausa para você. Outra coisa importante também é organizar as suas tarefas. Organize suas tarefas. A sensação de ter muitas coisas para fazer e não saber por onde começar pode ser paralisante. Às vezes você... Vamos pegar um exemplo de limpar a casa, né? Você olha a casa, lá tá a pia cheia de louças para lavar, o fogão tá sujo, a mesa desarrumada, aí você vai pro quarto, o quarto tá tudo revirado lá ainda, né? Você não arrumou, né? Você olha a sala, tá a bagunça que se deixou da noite anterior, o chão tem pelos, tá cheio de sujeira, e aí você fica desesperado. O que você tem que fazer? Não, vamos começar devagar. Bom, primeiro eu vou pro quarto, vou lá arrumar a cama, vou por partes. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, sair, né, fazendo tudo de uma vez. Não, vai em partes. Divide, né, arruma lá a cama, varre o quarto. Terminou aquela parte? Vai para a sala, né, limpa, ajeita, arruma. Terminando, vai para a cozinha, começa a lavar a louça, limpa o fogão, vai por etapas, devagar. Não precisa ter pressa. Eu sei que às vezes você pode falar assim, mas meu tempo é curto. É curto porque nós colocamos esse tempo para nós. Né? Não, mas eu entro às 7 da manhã no serviço. Tudo bem, você entra às 7, mas que hora que você está levantando? Mas não dá para me levantar mais cedo. Por quê? Porque eu fico cansado. Se for possível, durma mais cedo. Faça esse exercício, né? Procure aproveitar os momentos que você pode para angariar energias. Então, se você acorda muito cedo, você tem que dormir mais cedo. Não tem jeito. Ah, mas eu não consigo dormir mais cedo. Não consegue porque você já acostumou o seu organismo, você viciou o seu organismo a dormir naquele horário. Então, aí você não consegue acordar, é uma dificuldade para acordar. Então, se você... Olha, eu costumo levantar às 6. Eu preciso então passar a levantar às 5h30 da manhã. Então, olha, meia hora. Ah, eu costumo dormir às 10. Vá dormir então às 9h30. Às 15 para as 10. Reduz pelo menos 15 minutos, 10 minutos, meia hora, para que você possa compensar esse tempo. E pode ter certeza, tá? Se você começar a fazer isso, seu organismo vai acostumando com isso. Aí vai dando um determinado horário de manhã, você vai acordando sem precisar de relógio, sem precisar de alarme. Por quê? Porque o organismo acostuma com aquilo e ele passa a fazer aquilo exatamente. Tá certo? Então é importante isso. Eu sei que tem pessoas que precisam dormir muito. Né? Eu, por exemplo, eu não posso dormir menos que 6 horas. Que se eu dormir menos que 6 horas, eu não fico legal, meu corpo não fica legal. Então eu tenho que dormir no mínimo 6 horas. Só que se passar muito também, não é legal. Então eu preciso de 6 horas de sono, 6h30, tá de bom tamanho, fico muito bem. Tem pessoas que precisam de 5 horas, 4 horas de um bom sono. Então tudo isso é uma questão pessoal, uma questão individual. Não dá para comparar, né, pessoa com pessoa. Mas você precisa achar o seu ritmo e precisa criar essa rotina. É importante isso para a sua saúde, tá bom? Então, fazer essa rotina, né, dividir as coisas para que fique mais fácil para você fazer. Então, às vezes eu falo, não dá tempo de eu fazer tudo. Tudo bem, faça o que é prioridade. Olha, arrumar a cama é prioridade? Né? Lavar a louça vai ser prioridade? O que vai ser prioridade? Não, acho que lavar a louça vai ser mais prioridade. Então lave a louça, deixa a cama. Na hora que você chegar na hora do almoço, se você chegar, se na hora que você chegar à tarde, você vai e limpa, arruma a cama, faça e coloque prioridades na sua vida. Mas não permita que aquilo que não é prioridade comece a te perturbar. Porque tem coisas que ficam martelando na minha cabeça o dia inteiro, né? A noite inteira, o dia inteiro.
ah, eu não fiz isso, eu não fiz isso, e aquela vozinha lá cobrando a gente. Não pode permitir que isso. Tem que lembrar que nós somos o dono da nossa vida. Nós que comandamos o nosso tempo, nós que comandamos a nossa vida. Então, crie aquelas rotinas importantes, aquelas rotinas que vá te ajudar, não que vá te atrapalhar. Então, você precisa colocar algo de importante na sua vida para que você, ou melhor, você precisa colocar o que é mais importante na sua vida para que você possa dar preferência a essas coisas. Então, demos o exemplo aqui, né, das questões da casa, mas tem muitas outras coisas que é importante. Né? Às vezes, por exemplo, o filho, a filha é mais importante. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar prioridade a arrumar a cama, varrer a sala, ou dar prioridade para o filho naquele momento para poder levar para a escola. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente. A gente precisa controlar a nossa vida, ir colocando uma rotina saudável na nossa vida. Então, vá dividindo e vá colocando prioridades na sua vida, na sua rotina. Tem muita coisa, não está dando conta, então você precisa reavaliar o que você tem. Né? Vamos pegar um exemplo. Eu tenho uma casa de 10 cômodos. Só um exemplo, tá, gente? Uma casa de 10 cômodos. Eu estou precisando de tudo isso? Eu estou ficando louco para arrumar, para limpar? Vou arrumar uma casa menor. Né? Esse exemplo da casa é para que a gente possa entender. Por quê? Porque se eu tenho 20 coisas que eu faço e eu não estou dando conta, eu preciso modificar um pouquinho, eu preciso reduzir isso. Porque às vezes tem pessoas que levantam de manhã, corre na academia, tem que cuidar dos filhos, vai fazer o café, vai preparar o carro, vai passar no posto, vai pôr gasolina, depois tem que ir no trabalho, depois tem que buscar na hora do almoço o filho, depois blá, 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 e vai embora. Ou seja, mas isso é minha rotina, é o que eu faço. Não, você permitiu que as coisas foram chegando a esse ponto. Verifique nessa trajetória, nesse caminho, o que é importante de verdade para você. Né? O que realmente você precisa fazer e o quanto que o que você pode deixar de lado um pouquinho para que a sua vida possa ficar mais administrável, com mais tranquilidade. Só que tem um detalhe, tá, gente? Você não pode tirar uma coisa e daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, colocar outra no lugar. Porque senão vai ficar a mesma coisa e depois pior ainda, porque você vai ter aquela outra coisa que você deixou lá atrás. Então é importante você ter isso em mente. Se você tira alguma coisa para que você tenha um tempo maior para você relaxar, você não pode colocar outra coisa no lugar. Você precisa deixar aquele tempo exatamente para isso. Ah, mas tá me sobrando tempo. Ótimo! Aproveite esse tempo para você ganhar energia. Quando você estiver bem fortalecido, em condições mesmo, aí você vai se acertando novamente. Né? Vai colocando aquilo que também vai se tornando prioridade, mas aquela prioridade em segundo plano, em terceiro plano e por aí vai. Beleza? Aqui, ó, como eu acabei de falar, né? Faça uma lista das suas prioridades. Então faça a lista do que é prioridade na minha vida. Né? Desde o momento que eu ponho os pés no chão ao acordar, o que é prioridade para mim? E aí você vai traçando aquelas prioridades. E cada um vai ter a sua, tá, gente? Cada um vai ter a sua prioridade. Então aí não tem como a gente, né, falar faça isso ou faça aquilo. Cada um vai avaliar a sua necessidade. Pode ser que alguém fale, nossa, mas a minha necessidade é tudo isso daqui e apresenta uma infinidade de problemas. Aí você precisa trabalhar bastante a cabeça para conseguir realmente verificar o que pode ficar em segundo plano. Porque senão você não sai dessa situação. Nós atendemos pessoas que estão num ritmo tão frenético, que eles não conseguem encontrar um tempinho, mas um tempinho muitas vezes, para falar na terapia. O que acontece? Às vezes a pessoa, nossa, eu vim aqui, mas já estou atrasado. Então nem fique. Por quê? Porque esse tempo é para você. Esse tempo é para você poder desabafar, para poder tranquilizar. Então, se você já está aqui pensando no que você tem que fazer depois,
Então é preferível primeiro você resolver o que você tem que fazer depois. Por quê? Porque aqui é o seu tempo, né? Aqui é o seu momento. Então é o que eu falo às vezes para as pessoas, né? Nossa, estou tão atrasado. Atrasado para quê? Não, porque depois eu tenho. Não, eu falo depois. Depois do horário da tua terapia. Agora é a hora sua. Vamos esquecer? Deixa de lado. Antes da tal hora, né? Antes da tal hora, você não sai daqui. É o horário que você tem. Então não adianta você pensar, que eu tenho que fazer isso. Não, a hora que terminar, aí você começa a pensar no que você tem que fazer. Mas agora não. Agora é outro assunto que nós vamos discutir. Esse é um ponto importante. Cada momento da nossa vida, cada momento do nosso dia, cada momento da nossa hora, ela tem aqueles minutos para aquilo. Então é ali que nós vamos usá-lo, né, da melhor maneira possível. Olha que ponto interessante também para a gente ir vencendo o estresse. Pratique a gratidão. Olha que ponto, gente. Presta bastante atenção. Focar no que está dando certo, em vez de só olhar para os problemas, ajuda a mudar a perspectiva e a reduzir o estresse. Focar no que está dando certo, porque nós só costumamos olhar para o que está dando errado. A gente tem que entender que se aparecer um problema, pronto, o problema já está ali. Agora eu tenho que buscar a solução. Eu tenho que olhar para algo positivo. Eu tenho que olhar muitas vezes também o que levou a chegar naquela situação, naquele problema. Por quê? Para que eu não volte a cair novamente naquela situação. Então, vamos começar a olhar mais para o lado bom das coisas. Porque existe muita coisa boa que acontece no nosso dia a dia. Que acontece naquele dia, naquela situação. Muita coisa boa. Né? Às vezes, nós não nos damos conta, mas só de muitas vezes nós podermos acordar em cima de uma cama, abrir os olhos, depois saber que nós vamos levantar, que nós vamos trabalhar, que nós temos a nossa atividade do nosso dia a dia, já é motivo de ser grato. Já é motivo de ser grato. Deixa eu ver se eu acho aqui uma mensagem que eu recebi, eu achei muito, muito interessante. Uma mensagem muito, muito bacana. Quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó. Tá aqui, ó. Olha só que bonito, ó. Problemas todo mundo tem, mas só paga IPVA quem tem um carro. Só gasta com material escolar quem tem filhos. Só paga imposto quem tem faturamento. Só tem casa para arrumar quem tem um teto. Só tem louças para lavar quem tem comida para comer. Seus problemas estão alinhados com as suas bênçãos, com aquilo que você tem. Então, ao invés de reclamar, agradeça. Agradeça. Então, falando em agradecer, quero agradecer aqui a pessoa que mandou essa mensagem, que eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Ou seja, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas estão atreladas a coisas que nós temos. Né, que nós fomos inserindo aí ao longo da nossa vida. Né? Pegando o exemplo aí, ó. Ai meu Deus do céu, eu tenho que pagar IPVA. Pô, você tem que pagar IPVA porque você tem um carro. Se você não tivesse um carro para te locomover, para levar daqui para lá, você não precisava pagar IPVA. Né? Que mais aqui, olha, o que eu achei muito legal, né? Que às vezes, tem que lavar a louça. Isso minha esposa fala muito. Né? Ela fala bastante isso pra gente. Graças a Deus que nós temos louça para lavar. Eu acho muito bonito isso, muito legal. Por quê? Porque se eu tenho louças para lavar, é porque eu me alimentei, é porque eu tinha comida no prato. Enquanto tantas pessoas não têm. Seja grato pela vida. Seja grato pela oportunidade. Isso vai fazer com que o seu estresse comece a diminuir. Né? A sua ansiedade começa a ser diluída ao longo da sua vida. Então observe o que você tem de bom. E às vezes, não venha me falar assim, hein? Não venha me falar assim. Eu não tenho nada de bom. Eu sou um caso perdido. Não é verdade.
Não é verdade. Você tem coisas boas. É só você olhar. Você não está querendo olhar, você está se fazendo de vítima. Então não pare, não olhe por esse lado. Pare e reflita. Reflita porque você tem coisas boas. Reflita porque você é capaz de transformar a sua vida. Você é capaz de sair do caos para a serenidade. Falando em caos, falando em serenidade, quero reforçar aqui novamente a questão do nosso livro, né? Do Caos à Serenidade. Já está à venda, né, em várias plataformas, inclusive plataformas online, onde você pode fazer a leitura online. Então você vai lá, adquire o livro, na hora você já recebe o link para acessar, poder começar a leitura. São dicas e essas informações que eu estou tirando daqui é do nosso livro, do Caos à Serenidade. Então olha quanta coisa importante que tem. Então adquira, você vai estar ajudando o canal aqui, né, esse canal Conversa Amiga com Carlos Garcia, mas principalmente vai estar se ajudando. Você vai estar se ajudando. Por quê? Porque quando você vai lendo essas informações, vai refletindo, vai grifando ali alguns pontos, vai anotando, vai entrando na sua cabeça coisas boas. E aí essa ansiedade, essas questões que machucam muito no nosso dia a dia, vai sendo diluída porque nós vamos passando a ser mais grato pela vida. Então, outro ponto importante aqui, ó, no final do dia, anote 3 coisas pelas quais você é grato. No final do dia, dá aquela paradinha, tira um momento ali para você, né, depois do banho, antes de dormir, ou seja lá o horário que você achar melhor, senta ali, pega um rascunho ali e anote 3 coisas, somente 3 coisas que você é grato, que você agradece. Pode ser muitas vezes, nossa, olha, me livrei de um acidente, né? Nossa, hoje a comida estava maravilhosa, quero agradecer a cozinheira que fez, né? Sei lá, tanta coisa boa para você pensar e refletir. Anote e depois você olha. No dia seguinte, antes de sair, dá uma olhadinha naquelas 3 coisas que você anotou para você perceber o quanto que vai tendo coisas no seu dia a dia para agradecer, tá bom? Mais um ponto aqui, ó. O exercício físico libera endorfinas, que são hormônios que ajudam a reduzir o estresse e a melhorar o humor. Então, né, nós vamos se movimentando, nós vamos caminhando, fazendo exercício físico, não importa a intensidade disso, mas o organismo libera esses hormônios que vai trazendo uma paz maior, uma alegria maior, melhora o nosso humor. E aí, aquele estresse que nós achávamos que nós estávamos, nós vamos perceber que não era tudo isso, porque a gente só estava com os olhos vendados e não estávamos olhando e conseguindo enxergar coisas boas que estavam acontecendo na minha vida. Então, vamos lá. Como fazer, né? Como a questão do exercício. Você não precisa ir a uma academia. Até pode, seria até melhor, mas não precisa. Né? Uma caminhada de 10 minutos, uma dança no quarto, já parou para fazer isso sozinho? Né? Dá aquela paradinha no quarto. No começo você vai ficar com vergonha, você vai achar que você tá ficando louco, né? Vai ficar... Para ali, muitas vezes, dança sozinho, dá uma chacoalhada um pouquinho, põe uma música suave, vai ali, faz um movimento. Se tiver uma pessoa com você ainda, né, seu cônjuge, né, a pessoa que você convive, pega ali naquele momento, dá uma balançada ali, vão fazer uma caminhada, vão olhar um pouquinho a natureza, vão aproveitar esses momentos que você tem, que você disponibilizou para você. Bom, eu vou lançar aqui, não hoje, mas eu vou lançar um desafio dos 5 quilos. 5 quilinhos só, tá? Para que a gente possa juntos fazer e ver o quanto que isso vai ser bom para você, tá bom? Eu vou lançar esse desafio, porque olha só, eu já entrei, fiz um exercício, emagreci 10 quilos sem fazer nenhum esforço que, né, me tirasse da rotina do dia a dia. Alimentação, só melhorei o jeito de me alimentar. Passei a comer mais frutas, fui melhorando.
Então foram 10 quilos. Ainda preciso, né, para falar, tô bem agora, mais 5 quilos eu preciso perder. Então vou fazer um desafio para que nós juntos possamos perder esses 5 quilos. E aí você vai colocando aqui embaixo, né, toda semana nós vamos falando deles, e aí você vai acompanhar na caminhada, a gente vai gravando alguns pontos, vamos mostrando o peso que nós estamos, tá bom? Vou lançar esse desafio aí e a gente vai fazer junto. Combinado? Então beleza, vamos lá. Então 10 minutos podem fazer uma grande diferença na tua vida. Desconecte-se. O excesso de informações, principalmente nas redes sociais, pode aumentar a sensação de estresse. Tirar um tempo, né, longe das telas ajuda a relaxar. Então, muitas vezes, ficar ali preso, e nós temos esse costume mesmo, o celular faz parte já do nosso corpo. Nós não saímos mais sem ele. Eu falei agora de gravar aí na caminhada, alguma coisa, mas eu vou sem o celular, eu não levo o celular. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Mas é importante a gente se desconectar um pouco, sair um pouquinho fora dessa tela. Né? Por quê? Porque nós estamos mergulhados num mundo que muitas vezes, aquele mundo que nós estamos olhando, não quer dizer que todo o mundo está desse jeito, mas aquele mundo que nós estamos focando está um caos. E aí, por quê? Automaticamente eu também estou um caos. Eu preciso sair desse caos. Preciso fazer o quê? Mudar o meu foco. E para mudar o meu foco, dependendo da intensidade que eu estou vivendo nesse caos, eu vou ter uma dificuldade maior. Então, quanto antes eu começar, é bem melhor. Então, como fazer, né, para ficar livre um pouco das telas? Reserve um horário do dia para ficar offline. Já parou alguma vez para pensar? Ou você é daqueles que fala, nossa, eu não consigo ficar sem o celular, me dá desespero. Então isso mostra mais ainda que você está totalmente alienado por ele. Ele que está comandando a sua vida. Você está viciado no celular. Esse é uma dor. Este é um processo que precisa ser curado. É uma doença que precisa ser curada. Por quê? Porque, como qualquer outra questão material, você tem que ser o dono. E não o contrário. Não as questões materiais ser o seu dono. O dinheiro, por exemplo, ele é ótimo. Mas ele não pode dominar você. Você que tem que dominar ele. Né? O carro, qualquer questões materiais. É importante a gente ter isso em mente. Então, reserve um momento para você ficar offline. Tira lá, que seja 10, 15, 30 minutos, 1 hora, quanto mais melhor. Tira para você ficar offline, para você esquecer o celular, fazer outra coisa. Né? Vá cozinhar se você gosta, vá caminhar, vai fazer um doce, né? Vai ler um livro, qualquer coisa que fique fora das telas, para você não entrar nessa crise, né? Outro ponto importante, fale sobre o que sente. Comente, fale o que você está sentindo. Ah, mas eu não tenho ninguém para falar. Não posso falar para ninguém porque todo mundo é fofoqueiro. Não é assim? Muitas vezes a gente pensa, eu falo assim, uma pessoa já vai contar para o outro. Então, procure uma pessoa de confiança, alguém que você realmente confia e possa desabafar um pouco, né? Mas aquela pessoa que esteja disposta a te ouvir. Porque senão, se a pessoa não estiver disposta a te ouvir, ela vai ficar ansiosa para poder ir embora logo. Então é importante você também ter aquele bom senso de com quem, né? E quando você vai falar. Como também você vai falar. Tudo isso é importante. Tá bom? Então procure aí uma pessoa que você tenha bastante confiança. Converse, né, com um amigo, uma família. E se não tem ninguém, procure um terapeuta. Né? Nós procuramos, né, nós como terapeutas, nós estamos sempre abertos para ouvir. E um ponto muito importante, sem julgamento nenhum. Sem julgamento nenhum. Nós somos neutros na situação. Tudo que você nos conta, tudo que você nos fala, é para você desabafar. E nós encontramos algumas técnicas diante daquilo que você vai nos falando para dizer para você, faça isso,
Vamos juntos, né? Tô pegando na sua mão, vamos caminhar junto nessa parte, vamos sair dessa situação juntos. Tá disposto? Quer fazer isso? Então, se a pessoa está disposto, está afim realmente de fazer isso, ela consegue, tá bom? Então, vou aproveitar, vou deixar aqui também na descrição e também aqui no link aqui do vídeo o site, o meu site. É só você entrar lá também, tem a opção de você fazer um agendamento. E se você preencher um formulário que tem lá, eu faço uma sessão para a gente identificar algumas travas que você tem na sua vida, alguns traumas, gratuitamente. Combinado? Então é só você preencher, vou deixar aqui o link também do formulário, você vai lá, preenche o formulário e assim que eu receber direitinho a gente vai avaliar, depois a gente entra em contato com você e agendamos uma sessão. Pode ser? Combinado? Um compromisso meu com você, beleza? Então, meu povo, é isso. Não vou me alongar mais no vídeo. O nosso livro tem muita coisa interessante para você ter uma noção. Olha, como lidar com situações estressantes no trabalho, em casa, tudo isso está lá no nosso livro, no trânsito. Então, mas não vai dar tempo, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Tá bom, gente? Então, esse era o assunto que eu gostaria de trazer para dizer para você que você é capaz. Você pode mudar a sua vida, mas tem um detalhe de extrema importância. Você precisa tomar consciência disso. Você precisa dizer para você, eu quero. Porque senão, você vai ficar muito mais difícil, muito mais complicado. Olha, a ajuda externa, ela é só de 15%. 85% é da pessoa. 85%, a maior parte, ou seja, quase a totalidade, é um querer da pessoa. É a vontade da pessoa sair daquela situação. Tá bom? Então, contem com a gente, contem comigo. Mais uma vez, estou deixando o link do site para você acessar. Tem a opção de você já fazer uma agenda também. Você mesmo faz a agenda lá online, marcando lá um horário para falar com a gente. Vamos conversando, tá bom? Eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, mas você precisa querer, você precisa dar o primeiro passo. Às vezes você fica, não, mas essas coisinhas acontecem mesmo comigo, já faz um bom tempo que eu passo por isso. Não, aproveite que você tem consciência, que você pode com mais facilidade sair, muitas vezes, de algumas angústias que você esteja vivenciando. Tá bom? Então conte com a gente, estamos à disposição. Mais uma vez, tá aqui o link também do nosso livro. O livro vai te ajudar bastante. Tá? Então ele tem na opção física e também na opção online. Se você comprar online, você tem no mesmo instante aí para começar a leitura. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar com a gente. Curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Porque é importante, e ative o sininho das notificações, porque você ativando o sininho você recebe o vídeo sempre em primeira mão. Tá bom? Todo sábado às 18 horas e 15 minutos nós colocamos um vídeo novo no canal. Combinado? Valeu, gente. Um abraço, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.